Assim, ele fala, vou trabalhar para corrigir. O que ele vai fazer? O que ele vai corrigir nos 5 minutos finais? É muito mais mental. Ele falou em simular esse cenário de jogo, de 5 minutos finais, de administração de placar, até mesmo de superioridade numérica, que era o caso ontem. É tentar simular isso no treino, mas no treino você não consegue replicar a temperatura do jogo, a pressão, a camisa que está do outro lado, o clássico, a rivalidade. É difícil. Agora, corrigir no aspecto mental, no aspecto da concentração, eu acho que é algo que também aconteceu ontem. E que é impressionante exatamente para um time que é exatamente o da virada, é o time que consegue coisas. Falei que os números são impressionantes do Abel. Cabeça fria, coração quente. Quente e tal, a língua esturricando, né, como no Abel e tal. E assim, é muito interessante, nas duas entrevistas, tanto do Antônio Oliveira quanto do Abel Ferreira, as duas muito parecidas, assim, falando, e no fundo, claro, dolorido para o Abel, felicíssimo para o Antônio, mas como é legal o futebol, cara, é um negócio, com todo respeito, já desrespeitando os demais esportes, claro que o basquete, sim, tem coisas impressionantes e tal, mas, velho, assim, normalmente o basquete ganha o melhor, né? Passa mais. Vôlei ganha melhor, handball ganha melhor, o tênis ganha melhor, o futebol é essa coisa impressionante que a gente viu ontem. Engraçado que ontem eu tava lembrando de alguns jogos que me deram a mesma sensação do clássico. E um deles, eu acho que até, eu não lembro, mas acho que foi o Jorge que narrou, acho que foi 4-4 do Tottenham com o City. Foi você agora que narrou? Na Champions? Na Champions na mesma Champions do Lucas. Eu narrei os dois jogos. Narrei os dois jogos. Nossa, aquele jogo foi sensacional. Que é o jogo que tem o gol do Stanley no final. Exato, que o Guardiola se joga no chão. Nossa, aquele jogo foi... O gol do Morata, que 2 meses depois não ia valer, porque a bola bateu o braço. A gente tava junto. Você tava... Nossa, aquele jogo... O Lucas fez uma partidaça, tá? Que a gente lembra dos 3 gols contra o Tottenham. O Lucas participa de pelo menos uns 3 gols do Tottenham nesse jogo. Foi incrível. Demais. Um dos mais incríveis. Jogos absurdos. E teve, por exemplo, até ontem teve um golaço do Marcos Costa também. Nossa, que estava impedido também do segundo tempo, né? Exatamente, quer dizer, mais ou menos a sensação dessa, assim. Cara, assim, ontem o jogo, como o Abel fala, e é verdade, isso vale para nós também, a gente tem que rever o final do jogo. Até porque na emoção do jogo a gente passa com as coisas, porque assim, tem coisas que passa batida, você vai falar, cara, isso aqui vai levar nisso, e às vezes até rever para falar, não, também é coisa do futebol, é coisa da vida, né? Coisa maluca. E por tabela sensacional ainda aqui, no caso, bastante dolorido. O gol perdido pelo Flaco, o chute do Endrick em cima do Cássio, o gol do lado do Marcos Rocha. A jogada do Endrick, cara. 5-0 o Palmeiras ontem na metade do segundo tempo não seria nenhum absurdo. Agora, a gente vai falar já do Everton também, e essa questão se de fato ele tem que ir para o banco de reservas, que para mim soa como uma loucura, mas falaremos sobre isso. Mas enfim. Sobre a questão dos minutos finais, muitos torcedores ficaram reclamando das substituições do Abel Ferreira. Porque, obviamente, você está num clássico, para mim, você não pode poupar jogador. Clássico é aquilo que eu falei, o Everton tinha que ter dado um peixinho na trave e estourado a cabeça, porque tem que ser assim. O clássico é sempre no extremo, tem para mim que ser assim. Ele erra. A cabeça em sentido não, claro, né? Enfim, mas ele tinha que se esticar inteiro. Se vai machucar ali, depois vê. Se atirar na bola, enfim, na dividida tem que ir firme. Para mim, clássico, ele é como é que vamos falar? É um campeonato à parte, né? É um jogo diferente. É uma parada diferente. Vale os mesmos 3 pontos, mas o sentimento é totalmente diferente. Eu entendo que, obviamente, é um movimento que os técnicos e os clubes cada vez fazem mais, que é poupar os seus jogadores, para evitar que eles explodam, como tem acontecido. Eu sei. Mas, não dava para ter feito isso ontem. Cara, não sei. Eu não teria feito, né? Então, se... A pergunta é, errou nas substituições? Pra mim, não. Pra mim, ele errou. O Endrick, só um ponto pra começar a discussão. O Endrick pede pra sair, né? Ele fica no banco com gelo. Assim, ele aponta a coxa esquerda. Eu não posso ser incoerente, no que não significa dizer que eu seja, primeiro, inteligente, que esteja correto, mas só para dizer. Inclusive na transmissão de sábado do outro jogaço, que também foi São Paulo e Red Bull Bragantino, pelo final da partida no Morumbi, e que eu tenho falado há bastante tempo. É um absurdo o calendário brasileiro. Mas se jogava mais, era muito pior, sim. E se corria o tanto quanto. Só que hoje, tem nível de intensidade de piques são de 5 a 6 vezes maiores, né? Embora haja todo o avanço da ciência, da tecnologia para ajudar um atleta, o corpo humano tem seus limites mesmo. Então, assim, o número de lesões musculares que a gente tem vistos, e vou ficar aqui no futebol paulista, para que a gente está falando agora do Paulistão, mas em outros estados também. Reflete isso, porque os jogadores estão estafados ou em risco de explosão. Sábado o Mosqueira estourou lá no Morumbi. Gente, vai continuar estourando. Então, para evitar estourar, o Palmeiras está sem o Veiga por conjuntivite, o Dudu por conta de outra lesão, mas enfim, você tem que tirar. E, gente, do jeito que estava o jogo, não é soberba, não é arrogância, não é prepotência, não é brincar. O jogo estava
para que aquelas alterações acontecessem. De peça, eu acho que não dá pra gente falar, porque era o que ele tinha à disposição. Só que talvez a pergunta pode ser, errou em substituir? Não, eu tô falando isso exatamente disso. Não tô nem falando daquele momento. Eu acho que as alterações foram ok. E, de novo, a gente vai saber, por exemplo, quando entra o Breno Lopes no Maracanã, não me parecia ser a melhor opção. Sim. Falei, eu estava na transmissão segundos antes, quando o Dudu empata o jogo. Agora não lembro quem que saiu, se for o Rony, não sei. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na semifinal da Libertadores lá no Mineirão. Eu só pegar no YouTube a minha transmissão pelo SBT. Eu falei, olha, tudo bem, eu não lembro como eu falei. Eu não teria feito essa alteração, teria colocado, enfim, aí vai o Verón, Cruz, aí o Dudu. É o Dudu. Exato. É o Dudu. Não lembro o que eu falei. Eu critiquei, acho que não era a entrada do Verón, eu critiquei alguma coisa da alteração e ele vai lá o Dudu e faz o gol. Né? Nunca vou ser o Dudu, que é o craque ídolo do Palmeiras do século. Mas não lembro qual que era, eu não achei que era o caso. 40 segundos depois ele faz o gol que classifica o Palmeiras para a final contra o Flamengo no Uruguai. Então, assim... eu acho, e eu vou falar o que eu falei na transmissão ontem da rádio onde eu estava. Tudo ok as alterações. E no momento que ele fez. Para mim, tudo ok. Então, eu teria errado junto. Eu acho que faz parte, primeiro, que é o normal, e segundo, para evitar que os jogadores explodam fisicamente. E aí, Jorgito, porque assim, quando entra John e Gabriel Menino, com todo o respeito, mas, pô, numa rotação parecendo que tá jogando na pelada, Eu entendo que é preciso fazer essa gestão de minutos, que o calendário é cruel, que você termina o Campeonato Brasileiro do dia 6 de dezembro, aí você volta a treinar dia 6 de janeiro, dia 20 já tem jogo em Novo Horizonte, aí é domingo, quarta, clássico, viaja, volta, Supercopa do Brasil, Supercopa. Segunda. Eu entendo, o negócio é louco, é insano mesmo. Agora, o clássico ele é um jogo diferente. Também. O Palmeiras na semana que começa hoje, que começou ontem, né? O Palmeiras não tem jogo, porque o jogo da quarta-feira com a Portuguesa foi passado para outra quarta. 28. Então, o Palmeiras tem aí uma semana onde ele pode recuperar um pouco mais, com um pouco mais de respiro, os jogadores do clássico de ontem. E além disso, o problema é você olhar para o banco e aí, puxa vida, o Gabriel Menino entrar do jeito que entrou ontem, mal. O John não pode ser ontem nem foi, né? Sem o Veiga não foi a opção, o John ser o reserva imediato, mas em alguns momentos da temporada, o John cumpriu esse papel. Não pode ser ele. Não é ele o reserva à altura do Veiga, o reserva imediato do Veiga. Não pode ser. O azar de não ter o Bruno Rodrigues que se machucou logo cedo. Você tira o Flaco Lopes ontem e como aconteceu em outros momentos, quando tira o Flaco Lopes do centro do ataque, você desloca o Rony para ali, ou vindo do banco, ou já titular mudando a função no campo, o Palmeiras perde poder ofensivo. E olha que o Flaco Lopes é um jogador que ainda tem desperdiçado gols, mas também tem feito nos últimos jogos mais do que a sua média dentro do Palmeiras. Então a questão é reposição. O Abel precisa tirar? Vamos discutir se ele precisa ou não, mas chegamos à conclusão que, não era necessário tirar porque ia estourar. O que ele tem é isso, mas tem um outro lado dessa história também. E eu tenho repetido isso todas as vezes em que a gente vai falar sobre a falta de profundidade do elenco do Palmeiras. Quando o Abel toma a decisão de aceitar a renovação de contrato, trabalhando com uma diretoria que prometeu seguir com esse perfil de contratação e de montagem de elenco, ele está informando o seguinte, eu estou de acordo, eu vou trabalhar com ele, eu sei que é isso aqui, porque senão ele pegaria o boné, não renovaria o contrato. Então se ele renovou, se ele não concorda 100%, ele se permitiu, ele admite trabalhar nessas condições. É corda esticada o tempo inteiro. O Abel resolve. Em algumas vezes ele consegue resolver, em outras não vai dar. Foi assim em 23, foi assim em 22 e 24 parece que vai ser do mesmo jeito. Eu falei, ele vem utilizando a fórmula, né? A Leila também vem utilizando essa fórmula, né? Vamos dar esses jogadores mais ou menos com o Abel. Ele vai potencializar esses caras, a gente vai ter um time ok e vai... Talvez a melhor notícia do Palmeiras ontem foi na Vila Belmiro. Não só pela derrota do Santos, mas pela atuação do futuro reserva do Rafael Veiga. Ele parece ser bom de bola. Participou dos 2 gols, né? Fez um e deu assistência para outro. Ele parece ser bom de bola. E aí, hoje, pra gente fechar esse tema aqui, errou nas substituições? Você não mexeria? Eu não teria feito todas essas trocas. Eu acho que ele errou nas duas primeiras que ele fez aqui, que é a entrada, né, tirando do Gu Gomes, que foi obrigatória, mas essas duas aqui aos 76, que ele coloca Gabriel Menino e Rony no lugar de Zé Rafael e do Flaco. Porque o Endrick sentiu, então acho que a gente não pode colocar nessa conta. Mas eu não tiraria o Flaco, porque para mim é a grande referência em relação a gols. E não tiraria o Zé também por uma questão de liderança, porque já não tinha o Gu. E aí você tira o Zé, eu acho que fica sem liderança e sem
poder de marcação mesmo, né? E como o resultado já estava construído, já estava 2-0 nesse momento, e ainda estava com igualdade numérica, na minha opinião, o Zé poderia jogar um pouco mais recuado para exatamente tentar barrar eventuais subidas aí do Corinthians. Então, para mim, só essas duas, mas eu entendo que tem a questão de gestão do elenco e também, no momento, o Palmeiras continuava em cima e o Corinthians não apresentava nenhum risco. Cara, eu confesso que eu não gostei. Básica. Eu não gostei. Eu não teria... Clássico pra mim é muito diferente, cara. Eu entendo também, não pode ser levado como um outro jogo, como se estivesse jogando com todo respeito. Vocês citaram aí o Novo Horizontino, como se estivesse jogando contra o Novo Horizontino. Essa não pode, bola, cara. o Flaco, embora o Flaco também melhorou muito fisicamente, ele tá até mais rápido, né? Mais leve. Essa bola provavelmente não levaria isso se fosse o Flaco. Primeiro que estaria cansado, e segundo que é o Rony da explosão, e aí mora o erro do Cássio. O Cássio demora, porque também ele esperou uma definição da zaga que acabou não acontecendo. Mas enfim. De novo, gente, o jogo estava, e não é soberba, arrogância, estava tão tranquilo para o Palmeiras, e a fase é tão boa do Palmeiras e é tão instável. Eu diria horrorosa do Corinthians, mas não vou dizer porque é instável depois são duas vitórias muito boas, uma goleada em Ribeirão Preto, uma vitória contra a Portuguesa, mas a Portuguesa está numa má fase, e o Corinthians sofreu mais do que deveria. O primeiro tempo do Corinthians foi sofrível em Ribeirão Preto, aí sim, 4-1, não tem o que discutir, mas a fase do Botafogo não é boa, mesmo jogando em casa, e o jogo que a gente está vendo aí. Então, era um jogo que você podia fazer essa gestão. Sim, o Gabriel Menino tem entrado mal, inclusive... O gol de Santo André é em cima dele, ele mal consegue subir e tal, não acompanha o cara. Mas acontece, por exemplo, o Naves fez outra partidaça no lance do gol do Yuri Alberto, ele larga o Yuri Alberto e tal. E coisas que acontecem. E eu acho que é normal acontecer isso, e é normal a gente fazer esse tipo de questionamento. Pô, o Abel, e o Abel não é infalível, né? Ninguém é infalível. E são coisas que acontecem, até porque você não joga sozinho, né? Então quer dizer que o Everton é banco de reservas? Não sei se é banco de reservas. Rapaz, mas olha só, discorra, justifique. Cara, o Campeonato Paulista, ele deveria ser, né? Laboratório para a temporada. Legal. O que o Palmeiras vai disputar de melhor na temporada, de maior, de mais importante, é a Libertadores, é o Campeonato Brasileiro. E eu, assim, se você tem um cara na posição que tem falhado constantemente desde o início do ano, que vive um processo de desgaste com a torcida, eu não acharia problema algum nas próximas rodadas do Paulista você dar uma preservada no Everton, você colocar o Lomba para jogar, recuperar mentalmente o Everton para uma estreia de Libertadores, para o início de Campeonato Brasileiro. Ele ainda é o titular. Eu não acho que nesse momento ele perderá automaticamente a condição de titular pelo perfil de trabalho do Abel, pela questão da hierarquia, que o Abel respeita muito, e pela qualidade mesmo do Everton. Mas eu não veria como um crime, um absurdo, injustificável no próximo jogo. Everton, dá uma descansada, deixa o Lomba agarrar. Não veria problema algum nisso. E aí, ô Mauro Betti? Porque assim, eu entendo o ponto do Jorge, mas eu acho que pode soar um negócio, não vou dizer em bastidor, mas meio estranho ali, você pegar um cara que é um ídolo, que é uma referência, que tem, talvez ali, de todos os jogadores, aquele que pudesse falhar, acho que era o único. Que pudesse falhar mesmo, pô, isso aqui pode falhar, isso aqui eu vou passar pano. O torcedor do Palmeiras tem que passar pano. Que goleiro é terrível, né? Porque, não, é terrível, mas... Como é que você vai passar pano por uma falha como essa? Não, e tem aí, que ser criticado, ele errou muito. E não é a falha isolada, não é que o Everton vinha, porque aí é um contexto diferente. O contexto também ajuda a dar a medida exata da crítica, né? Se é o Everton salvando a temporada inteira e ele falha gravemente, mas é uma falha, ok, não é isolado. O Everton tem falhado nos jogos do Campeonato Paulista, ainda tem aquela coisa do palmeirense cobrar o melhor desempenho do Everton na disputa de pênaltis lá no Mineirão, então assim, tem um somatório, outras, né? Não é isolado o que aconteceu ontem. Em gravidade, sim, não teve nenhuma nesse nível, mas outras pequenas falhas vão se somando aí. Né? Ia falar até isso, né? A maior falha do Everton. Do Everton, sem dúvida, o gol mais distante, a maior falha. Porque aquele negócio, no clássico, você não pode achar, velho. Acho que vai pra lá, você vai conferir então. 54 minutos. Então dá o carrinho, enfim, come a grama, faz o que eu falei. E como o time tá fazendo, né? Não é normal, né? Eu ainda sou contrário a um banco para ele. A gente precisaria normalizar mais a situação quando o goleiro não está bem ser trocado por outro. A gente cria uma crise. Sim. É claro, uma função diferente e tal, mas acontece, né? Para não ir longe, já indo bastante, na história do Palmeiras teve o Leão servir a seleção brasileira em 73, voltou da excursão na Europa e o Raul Marcel era o titular e o Brandão resolveu mantê-lo, né? Imagina se deixar o Leão, que foi nosso companheiro aqui na reserva, né? Evidentemente ele voltou para ser tal, mas não foi muito fácil. Teve um caso também do Marcos, que não foi para o banco em 2002, mas durante o Rio-São Paulo 2002, a Mancha Verde vaiava o Marcos, né?
Enfim. E claro, ele se recuperou. Aliás, 2 meses antes ele fazer o que fez na Copa do Mundo. Né? Aquelas coisas assim inacreditáveis. O Everton, para mim, é um dos 5 maiores goleiros da história do Palmeiras. Melhores goleiros da história do Palmeiras. E está no momento ruim. Como o Praz teve em 18 uma fase ruim, teve 2 jogos seguidos que ele falhou, inclusive, uma derrota para o São Paulo no Morumbi. Hoje é Morumbi, na época só Morumbi. E o Everton acabou tomando a titularidade e foi seguindo. Não estou dizendo que vai ser a mesma coisa com o Lomba ou com o Kaique, que serviu a seleção brasileira pré-olímpica. Mas não é um bom momento, é o pior momento do Everton. Agora, é o caso de tirá-lo? Aí é uma questão para os 2 excelentes treinadores de goleiro que o Palmeiras tem e para o próprio Abel definir. Eu acho que ainda não. E só para aumentar essa discussão, porque isso está tendo no Corinthians também. No Corinthians eu já acho mais possível, porque eu vejo o Carlos Miguel no momento melhor que o Lomba. E que pode estar no momento melhor que o Cássio, que não está bem. Embora tenha feito uma boa defesa do Hendrick, falhou. É bom, né? O Carlos Miguel é muito bom. 6 metros de altura também. 2 metros e 4. É o único momento que você vê o Cássio olhando para cima é exatamente porque ele está perto do Carlos Miguel. Mas eu também não tiraria o Cássio agora, mas entre os dois, eu acharia mais normal o Carlos Miguel no lugar do Cássio do que o Lomba no lugar do Everton. Eu ainda não faria essa mudança. E você, Giovana, aqui, quando eu fiz a pergunta para o Mauro, eu quis dizer no sentido de bastidores, meio que assim, acusar um golpe, né? Pô, tá vendo? O Palmeiras tá tendo que trocar o goleiro, o negócio não tá legal lá. Eu não sei, eu não mudaria. No jogo contra o Red Bull era o Lomba, não era? Foi bem. O Lomba tá entrando bem. Mas eu também acho que ele dá umas rateadas, sim. Eu acho que ele se perde, às vezes, na saída de bola em vários momentos ali. Tá um pouco emocionado, o Everton? Não, o Lomba. O Lomba? Eu acho que o Lomba erra bastante nas saídas. E também não acho que ele seja... O bom do Lomba, eu não acho que é melhor que o mediano do Everton. Mas aí envolve a questão psicológica. Então, provavelmente o Abel vai conversar com o Everton e eles vão ali tomar a melhor decisão. Porque eu não sei o quanto pode impactar também pro Everton ele pegar um banco. Agora, se o Abel chegar a conversar e falar assim, quer dar uma descansada, o Everton, nesses jogos aí? Se ele falar ok, tudo bem. Porque o Everton tem muito crédito e, pra mim, tecnicamente, ele é muito bom. Mas a gente tem que entender que, às vezes, o momento do jogador não é o melhor possível. Porque dá pra... Eu pelo menos, tenho a percepção, não sei se o Mauro tem, de acompanhar os jogos, mas que o Everton é um cara que ele sente muito e ele acusa isso dentro de campo. Ele saiu de uma maneira como ele nunca havia saído do vestiário do Palmeiras. E eu não digo nem só de ontem, inclusive. já em outras oportunidades, quando tem... De repente sofre um gol no minuto final, que às vezes nem foi culpa dele, mas ele é um cara que ele sente muito ali. Ontem ele sentiu demais. Tá? Testemunho do meu querido colega de Rádio Bandeiras, o Gustavo Soler, que ele saiu do vestiário muito, assim, pesado, não queria falar com ninguém, não sei o que lá. Sim. Ele pediu para checar, segundo o Gustavo Soler, a quantidade de pessoas que tinham na zona mista e tal, e pediu um reforço de segurança. Um aparato para ele passar reto, para ele não falar nada. E é de cada um, assim, e conhecendo bem o Everton, assim, ele é um cara de uma seriedade, assim, de um profissionalismo absurdo, um dos que eu mais vi, né? Ele tem uma academia em casa, não só ele, vários tem, mas assim, a capacidade de treino dele é muito grande. Aí, falando um pouco, conhecendo ele, conhecendo quem eu trabalho também, quem está com ele, conhecendo mesmo de pelada, um goleiro que eu fui. Cara, o goleiro, a gente, eu falo, desculpa, pretensão falar a gente, mas assim, é terrível quando, e não estou falando que é o caso, tá? Mas você sabe o que vai fazer, o corpo não faz. Não estou falando que aposenta o Everton, mas isso às vezes acontece com 19 anos de idade. E você não tem explicação, sendo que é terrível, porque o goleiro é aquela coisa. O Flaco, por exemplo, o Flaco Lopes ontem, ele perde um gol terrível, inacreditável no começo do jogo, em mais uma enfiada espetacular desse monstro que é o Hendrick, mas depois ele faz o segundo gol, você meio que esquece. Né? E é o Flaco Lopes, já foi tão duramente criticado. O goleiro, até pelo momento que foi, da maneira que foi essa reação espetacular no Corinthians, fica muito mais pesado. E é triste, é da função do goleiro. É aquela coisa, não pode errar. E quando acerta, e acerta muito, o Everton é um dos que mais acertam, é uma frase odiosa, que lamentavelmente, mais uma vez, a imprensa faz o desserviço. Goleiro tá lá pra isso mesmo. Tá o caralho. O centroavante tá lá, o lateral direito tá lá, o comentário não tá, você também não tá. Por que só o goleiro? Vocês já viram alguma coisa? O lateral direito tá pra lá isso mesmo. Porra! Goleiro, por que só o goleiro se tem essa frase que é deplorável e só no futebol brasileiro? Eu juro, eu já fiz essa pesquisa em outros lugares. Não tem uma expressão como essa. E às vezes os próprios goleiros que não se defendem usam essa. Não, a gente tá lá pra isso mesmo. Tá, caramba! Pô, porque só a gente tá lá pra isso mesmo. O cara faz 730 defesas, por que ele está lá só para isso mesmo? E estamos aqui discutindo um goleiro que é histórico do Corinthians, que vai levar, está virando o livro do querido Daniel Augusto Júnior pela 11 Cultural, um livro maravilhoso, o segundo livro do Cássio, para muitos, não só o melhor goleiro da história do Corinthians, um dos maiores ídolos, né? E de um time que teve Gilmar, que teve Ronaldo Giovanelli, que teve Dida, e tem uma história brilhante do Cássio desde 2012. E a gente está discutindo o Cássio e o Everton, que para mim está entre os 5 melhores goleiros da história do Palmeiras. Dito isso,
não pode achar num clássico, né? Tem que ir. Não pode achar que vai pra fora, tem que ir. Eu acho que além disso, o Everton se desconcentra na reclamação com a arbitragem. Com o Rafael Ele Claus. reclama da falta, reclama com o Klaus, da falta cometida pelo Rony, e acho que essa também é uma explicação para a falha que ele cometeu. Foi falta, né? Além disso. Foi falta, pois é. Ele Claro, perde a noção total do Rony, né? Total. Tem até um print, né? Enfim, ele recuando a mãozinha assim, ó. Olha isso aqui, ó. Como é? Dá pra ele tocar. Cara. É brincadeira, eu amo o Everton. Eu sou apaixonado pelo Everton. Também, não, deixar muito claro. Superchat, mas falhou, tem que falar. Tanto que você tá aqui brigando contra aqueles que pedem a barração do Não, Everton isso aí hoje. quem fala pra mim já é o... Sacana.